Fala crente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, fechando o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Ele começa a parte final do seu livro, da sua profecia, trazendo uma oração em forma de poesia, em forma de lamento, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua resposta e isso foi para mim como um temor, eu temi diante do que eu ouvi. Aviva, porém, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze conhecida, Senhor, a tua obra no meio dos povos. Manifesta, porém, não esquece, Senhor, de manifestar no meio da ira a tua misericórdia. O capítulo 12 é um capítulo bem duro, onde Deus responde para Abacuque que o tempo é dele, que ele é Senhor do tempo, que Deus não precisa ser apressado. É importante entendermos isso, que Deus não precisa ser apressado, porque Deus não chega atrasado. Você já parou para pensar que a gente busca e se incomoda em apressar aqueles que costumeiramente têm mania de se atrasar? Mas Deus tem um tempo exato, correto, ideal para agir. A questão é que esse tempo é dele. Abacuque tem dificuldade, mas compreende isso no capítulo 2, mas a compreensão é dura, porque Deus começa a denunciar situações que ele iria manifestar a sua justiça, a sua ira diante do pecado, contra a iniquidade, contra a cobiça, contra a idolatria, tudo isso. Então Abacuque diz: Senhor, eu temi, porém, entretanto, contudo, lembra-te da tua misericórdia no momento da tua ira. Ele faz então a partir disso uma aula de Antigo Testamento em forma de poesia. Ele vai citando 3 pontos importantíssimos do Antigo Testamento: a questão do Êxodo, falando sobre Deus na capacidade de mover céus, terra, rios, mares, montanhas. No versículo 6 ele diz que Deus mediu a terra, contemplou e separou. Que Deus possa estar nos medindo hoje, nos contemplando e separando, enxergando se há em nós algum caminho mau, como diz o salmista, e nos fazendo trilhar por um caminho reto, correto. Que a palavra dele seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos. Que ele de fato separe, como ele fez lá no Gênesis, logo no capítulo 1, no versículo 3, quando Deus cria a luz, haja luz e a luz surge. E no versículo 4 ele diz que a luz então era boa e por ela ser boa, Deus fez separação entre luz e trevas. Além do Êxodo, Deus cita mais 2 aqui, o profeta Abacuque falando sobre Noé, versículo de número 10, sobre a inundação das águas, e no versículo 11 citando Josué, quando o sol e a lua então pararam. Deus é enxergado por Abacuque como aquele que marcha pela terra com indignação, trilhando os pagãos com ira. Ele, porém, sai em salvação do seu povo. Ele atravessa com lanças, ele exerce o seu juízo, ele manda ventos, mares, vendaval. E no versículo número 16, diante de tudo isso, Abacuque diz: quando ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios se estremeceram diante da sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Porém, entretanto, contudo, descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. Que capacidade é essa? De no meio de tanta indignação, de tanta ira, de tanta justiça manifesta de Deus, causando um caos terrível, onde Deus se coloca como se Deus terrível contra o pecado, não um Deus tirano, mas terrível sim contra o pecado, alguém conseguir descansar no dia da tribulação. Você pode pensar, porque estava tudo maravilhoso com Abacuque, estava tudo perfeito, pleno, próspero, só que o versículo 17, o famoso versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque, muda completamente essa perspectiva. Ele vai dizer: Senhor, porque mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque a conclusão de Abacuque é que o Senhor Deus é a força dele. E por Deus ser a força dele, por Deus ser a salvação dele, ele o fará com que os pés de Abacuque fossem como os das corças. Que ele conseguisse então andar sobre os lugares altos. E quando nós estamos andando em lugares altos, como se nós estivéssemos flutuando, toda aquela perspectiva de destruição, de caos, de dor, de ira, fica bem distante da gente. Ela está ali, mas é como se não estivesse. Não é que você esteja em outro plano, não é que você esteja anestesiado, mas há a percepção de que ainda que nada funcione, eu preciso me regozijar no Senhor, exultar no Deus da minha salvação. A palavra-chave é essa: salvação. Não é o livramento imediatista, não é a resolução do problema imediato, porque o tempo pertence a Ele é o Senhor do tempo, mas é entender que existem momentos específicos para os dias de Deus, e ainda que hoje o momento não tenha chegado ainda para você, que você tenha certeza de se exultar no Senhor, se alegrar nele, porque a salvação de Deus continua intacta, porque Deus continua o mesmo. A conclusão de Abacuque nesse capítulo 3 é que Deus não muda do capítulo 1 para cá, quem muda é Abacuque.
Do início da oração profética, do início do anúncio profético de Abacuque para cá, não há uma mudança na figura de Deus, há uma mudança de perspectiva do profeta, que lá estava perguntando: até quando, Senhor? Tu não vai fazer nada. E depois começa a compreender: Senhor, tudo bem, é no seu tempo. Opa, Senhor, essa resposta não é tão agradável, mas amém, o Senhor está respondendo. E chega à conclusão de que ainda que nada funcione, Deus, porém, continuava o mesmo. E se Deus continua o mesmo, e continua o mesmo com força, sendo essa minha força, me fazendo andar por lugares altos, eu preciso ter a certeza que assim como Ele livrou o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, fazendo o povo passar por terra seca, Deus está disponível para a gente hoje. Para fechar, guarde no seu coração a certeza de que o Mar Vermelho aberto fez o povo deixar o Egito, mas o Egito só saiu de dentro do povo no meio do deserto. Valorize cada etapa processual de Deus na sua vida e que a poderosa palavra dele nos alimente de forma única na manhã desse dia, em nome de Jesus.